Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano? Então vamos lá! Pegue o seu livro do Programa de Alfabetização Cuiabano e nos acompanhe. O tema da aula de hoje será Compreendendo o Texto. Significa que nós vamos fazer uma interpretação de um texto. E o texto que vocês já conhecem, vocês já viram nas aulas anteriores, é este texto, o gênero textual diário, tirado do Diário de um Banana, né? Vamos ler rapidinho aqui. Junho, sexta-feira. Se tem uma coisa que aprendi sendo criança, é que você não tem nenhum controle sobre a sua vida. Desde que acabaram as aulas, eu não precisava fazer mais nada, nem ir a lugar nenhum. Enquanto o ar-condicionado estivesse funcionando e o controle da TV tivesse pilha, estava tudo certo para umas ótimas férias de verão. Mas então, do nada, aconteceu isto. Façam as malas, vamos fazer uma viagem de carro. E aí esse é o texto, né, que nós lemos, que está disponível no livro de vocês. E agora nós vamos prestar bastante atenção neste que está completo e neste que está faltando algumas palavras. Vamos prestar bastante atenção. Essa está toda completa. Essa está faltando bem aqui, ó. Se tem uma coisa que aprendi sendo o quê? Qual será a palavra aqui? Sendo criança, é que você não tem nenhum controle sobre a sua vida. Preste bastante atenção. Aí agora, neste outro parágrafo, está faltando duas palavras. Enquanto o ar-condicionado estivesse funcionando e o controle da TV tivesse o quê? Tivesse pilha. Estava tudo certo para umas ótimas férias de verão. Isso. E aí, na fala da mãe, né, no balãozinho, na parte que a mãe está falando para ele, estão faltando duas palavras. Quais serão elas? Façam as malas, vamos fazer uma viagem de carro. Muito bem, e aí nós preenchemos o texto, né, com as palavras que estavam faltando. Isso só é possível você responder, né, se você prestar bastante atenção no texto original, que tem as palavras certinhas no seu devido lugar. E agora, vamos analisar o texto. Vamos fazer umas perguntinhas para ver se você entendeu mesmo tudo sobre o texto. Em que dia da semana o texto foi escrito? No próprio texto aqui já tem essa informação. Que dia? Sexta-feira, né? Está bem em cima, logo em cima, já está falando que foi em uma sexta-feira que ele escreveu esse diário, né? No caso, o texto. Em que mês ele foi escrito? Também está mostrando aqui no texto essa informação. É o mês de junho. Foi no mês de junho, em uma sexta-feira, que ele escreveu esse diário. O que o menino aprendeu sendo criança? Ele fala logo no início que se tem uma coisa que ele aprendeu sendo criança é que a criança não tem nenhum controle sobre a sua vida. Por quê? Porque tem sempre um adulto responsável por ela, né? Então é mais ou menos isso que ele quis dizer, que às vezes as crianças querem fazer alguma coisa, mas o adulto, né, acha melhor que a criança faça uma coisa diferente da que ela gostaria de fazer. Mas isso também até os adultos fazem. Muitas coisas que nós não queremos fazer, mas muitas vezes é preciso.
O que o menino queria fazer em suas férias? O que ele queria fazer? Está logo aqui nessa parte aqui, ó. Ele não precisava fazer mais nada nem ir a lugar nenhum. Ele não queria fazer nada e não queria ir a lugar nenhum. Ele queria ficar de boa na casa dele, né? Ai, é legal ficar de boa na nossa casa, não é? É verdade. E o que aconteceu do nada? Uma coisa inesperada, de surpresa. Ó, aí fala aqui, né, que do nada, enquanto ele estava planejando as férias dele lá, de ficar sem fazer nada, só assistindo televisão, a mãe dele trouxe uma surpresa, uma notícia inesperada. Façam as malas, vamos fazer uma viagem de carro. Então, o que aconteceu do nada? A mãe fez uma proposta da família viajar, deles saírem em viagem de carro. Vamos continuar. E aí, depois, né, que ele soube dessa surpresa, que sentimento ele teve ao saber dessa viagem? Bom, no texto não fala sobre isso exatamente, mas você pode perceber pelo desenho. Lembra que nós já falamos que a imagem, os desenhos também nos transmitem algumas mensagens? Então você pode observar pelo desenho, né, da expressão que ele teve, o personagem, ele é o personagem, é como se ele estivesse escrevendo. Então ele ficou meio decepcionado e surpreso. E por que eu sei que ele ficou surpreso? Porque também, agora sim, no texto, diz que do nada, então ele não estava esperando. Geralmente, quando acontece alguma coisa com a gente que a gente não espera, a gente fica o quê? Surpreso, né? Olha, eu não sabia. Então, qual o sentimento que ele teve ao saber da viagem? Ele ficou surpreso. De onde o texto foi tirado? Nós já falamos em várias aulas aqui, né, de onde o texto foi tirado. Mas para você saber identificar, está logo abaixo do texto, tem essa informação. Tem inclusive a foto da página, da capa do livro, né? Que foi tirado do livro Diário de um Banana Caindo na Estrada. Quem escreveu foi Jeff Kinney. Qual o título do texto? Ai, professora, eu acho que não tem título. Será? Preste bastante atenção. Junho é o título. Por quê? Primeiro, pela forma como ele está colocado. Lembram que o título, geralmente, ele vem antes do corpo do texto, está sempre acima. Claro que dependendo da forma como foi apresentado o texto, pode vir até do ladinho e tal, mas sempre vem antes do texto. Então, neste caso, é junho, certo? Então, o título do texto é Junho. O que ele precisa, né? O que o texto precisa, o que o menino precisa para ter ótimas férias? Para ele, segundo o texto, ele precisa apenas de ar-condicionado que funcione, né? E pilha no controle remoto, porque ele podia ficar de boa, sentado, assistindo TV e mudando para os programas que ele gostaria, né? Então, para ele, não seria viajar de carro, seria ficar em casa assistindo TV. Então, ele precisava apenas de um ar-condicionado e boas pilhas para o controle da TV, né? Quando ficou de férias, o que ele tinha que fazer? Pelo menos, né? Ele gostaria, né, de não fazer nada, porque, né, não precisa fazer nada e nem ir a lugar nenhum. Por quê? Porque ele estava de férias, ele estava se sentindo livre das obrigações que ele tinha de ir à escola, né, ou fazer algum tipo de curso. Então ele estava se sentindo livre e ele queria fazer isso. Então ele tinha que fazer nada, ele não gostaria de fazer nada, mas pela mãe eles iriam fazer uma viagem de carro.
Agora vamos ler esta frase. Se tem uma coisa que eu aprendi sendo criança, é que você não tem nenhum controle sobre sua vida. Vamos analisar agora essa frase? Nós temos alguns pontos aqui para localizar. Nós vamos localizar, no primeiro momento, a maior palavra da frase. O que seria a maior palavra? A palavra que tem mais letras. Vamos lá, olhe aí no seu livro e acompanhe aqui também. Qual seria a maior palavra? Se você já identificou controle, você acertou. Por quê? Controle tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E ela, então, nesta frase, é a palavra maior, porque contém mais letras. Agora, nós vamos localizar a menor palavra. A menor palavra, então, seria a que tem menos letras. Qual? Qual é a palavra aqui desta frase? Essa talvez seja um pouco mais fácil, porque como ela é menor, nós temos a palavra que contém apenas uma letra. A letra E, né? Então, a palavra que contém apenas uma letra, é a menor palavra da frase. Às vezes, né, você como estudante pode pensar assim, mas é uma palavra? Sim, porque sem a palavra nós não teríamos entendido a frase, não traria sentido a frase. Se nós lêssemos assim, aprendi sendo criança que você... Então, o ali deu sentido. Se ela tivesse faltando, não entenderíamos, ou então pelo menos iríamos ficar confuso de saber o que a pessoa quis falar para a gente, certo? Então, a palavra é a menor palavra desta frase. Localize agora palavras, significa que tem mais de uma, com 2 letras. Você viu que tem uma palavra com uma letra, mas também tem palavras com 2 letras. É a palavra C, tem 2 letras. E também temos a palavra eu, que também tem 2 letras. Agora nós vamos localizar palavras com 3 sílabas. Lembrando que sílabas é diferente, sílaba, né, de letras. Letras, ela é uma, né, a gente conta um pedacinho por vez. E sílabas, a gente conta o som que as letras fazem juntas, certo? Então, nós vamos encontrar aqui nessa frase palavras com 3 sílabas. Vamos lá, rapidinho, preste bastante atenção. Vamos lá? Com 3 sílabas nós temos a palavra aprendi. Vamos contar aí quantas sílabas ela tem? Aprendi. 3 sílabas. Será que tem outra palavra com 3 sílabas? Criança. Vamos contar as sílabas? Criança. 3 sílabas também. Será que acabou? Encontramos mais uma e mais uma vez a palavra controle. Ela tem 3 sílabas. Vamos contar? Controle. 3 sílabas também. Quando a palavra tem 3 sílabas, ela é uma palavra trissílaba. E agora nós vamos localizar a primeira palavra da frase. A primeira palavra está sempre no início da frase. A frase começa aqui e termina aqui. Está em 3 linhas, né? Mas ela começa aqui e termina aqui. Já dei a resposta, né? Se ela começa lá, qual é a primeira palavra? A palavra se é a primeira palavra desta frase. E também já dei a resposta da
última palavra da frase. Se começa no se, termina, porque a gente leu tudo isso e terminou aqui, na palavra vida, que é a última palavra da frase. E isso agora vocês façam com atenção aí no livro de vocês. E também eu quero pedir atenção, que vocês façam sempre, tomar, os cuidados, se prevenir contra a Covid. Então, crianças, lavem sempre as mãos com água e sabão. Em uma situação de você não ter água e nem sabão por perto, use o álcool em gel. E evite, tossir ou espirrar sem proteger. Coloque sempre o antebraço. Por que não usar as mãos e tapar? Porque você pode usar a sua mão para cumprimentar o outro e vai transmitir a doença do mesmo jeito, Evitar aglomerações, por isso que a gente sempre fala, fique em casa. Mas é claro, se você não tiver jeito e tem que sair, use sempre a sua máscara para se proteger e proteger as pessoas que estão por perto de você também. Na sua casa, deixe sempre o ambiente aberto, com portas e janelas, tá? Para que o ar renove sempre, não fique abafado, para que o vírus circule mais, fique mais fechadinho, E não compartilhe os seus objetos pessoais, especialmente a sua máscara. A máscara que você usa é só sua, não divida com mais ninguém. Combinado? Então fique bem aí na sua casa, bons estudos e até a próxima! Prefeitura Municipal de Cuiabá.